Bem, então eu vou falar um pouco dessa obra que inspirou toda a minha carreira acadêmica. Eu que queria ir para missões logo depois da escola, tudo, eu acabei me tornando acadêmica, conquistando alguns títulos, graças a Deus, que foi O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, que tem um filme, agora já tem 3 filmes, né, das Crônicas de Nárnia, que são 7 ao todo, e que eu trabalho bastante a ideia do Lewis educador. Ele não tem nenhum tratado sobre educação, como não tem o Lutero, como não tem, como não tem o Calvino, né? Esses pensadores, eles não falavam sobre educação porque eles viviam intensamente a educação. Eles usavam uma linguagem que era didática, eles se preocupavam com o interlocutor, eles tinham uma linguagem acessível. Então, Calvino, inclusive, diz que nós temos que respeitar a verdade, mesmo que ela saia da boca de um pagão, e que se a gente rejeitar essa verdade, nós estamos incorrendo num pecado terrível, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque a verdade está em Deus, né? Deus é a fonte da verdade. Tudo que é verdadeiro tem que ser honrado. Não estou dizendo que histórias imaginativas são já uma fórmula mágica para fazer alguém acender a fé. Não. Eu estou dizendo que a imaginação, histórias como as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e outras fantasias, elas abrem portas para uma mente eventualmente fechada com relação à fé pelas outras vias, ou por um trauma emocional que teve com cristãos, que teve com os pais, com alguma coisa, ou racionalmente ele concluiu não, que Deus seria um absurdo, uma contradição. Então a história O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, ela é extremamente concreta. Você tem a imagem da Lúcia entrando no guarda-roupa. Então, quando você lê o livro, você percebe essa concreticidade muito muito mais intensamente do que quando você vê o filme, porque você tem que usar a sua imaginação para reconstituir aquilo que ele está narrando. E você sente, quando você entra no guarda-roupa, aquele cheiro de naftalina, né? As peles dos casacos vão roçando nos seus braços e, de repente, você ouve aquele crunch, crunch no chão, né? De pisadas na neve. Então, o Lewis consegue fazer descrições extremamente realistas, né? De locais absolutamente fantasiosos, que são fantasias realmente. E ele também existe a trilogia espacial, e dizem que o Perelandra, que é uma delas, da trilogia, o Perelandra descreve um planeta antes da queda, e a arte do Lewis de descrever esse planeta nos mínimos detalhes, acho que só o Tolkien que consegue superar, né? É uma característica, uma das mais elogiadas no Lewis imaginativo, escritor de fantasias. Então, só que o Lewis comenta, então, quando o Lucy entra no armário e no guarda-roupa e descobre o mundo de Nárnia, aquela escuridão, aquela floresta e aquele poste de luz ali indicando o caminho, ele consegue comunicar para você uma coisa que talvez pela sua razão você não fosse entender, que é isso, Nárnia é um país fantasioso, não existe tal coisa. Então ele vai quebrando esses preconceitos que a gente tem contra o imaginativo, sendo extremamente concreto. Então, quando a Lúcia entra, ele escreve bem no estilo do Monteiro Lobato também, que começa a interferir na história, falando com a Emília, falando dos outros, mas principalmente com a Emília. Ele diz que Lúcia lembrou que não era para ela
fechar a porta do guarda-roupa atrás dela, era para ela deixar a porta aberta. E aí o Lewis comenta que burro que é o ser, né, a criatura que entra num guarda-roupa e fecha a porta atrás. Porque da mesma forma que existem meios para você ascender ao mundo que transcende, ao mundo imaginativo, existem meios também para você sair dele. E não é bom que você fique trancado nesse mundo. Hoje a gente vê as crianças aí com os videogames. Os videogames apelam exatamente à imaginação. Então a criança ela se vê projetada lá dentro e vive uma vida paralela. E muitas dessas crianças, eu não sou contra videogames, eu acho que eles podem desenvolver muito o imaginário, a criatividade, até várias habilidades de cálculo, estratégia, tudo mais, até de história, geografia. Mas o que eu sou contra é que a criança se feche naquele mundo. Então, o pai e o professor, ou mãe, tia, tio, da família ou amigos, devem lembrar disso, que a criança deve ter um tempo limitado aí, ela deve sair, ela deve ir lá fora jogar bola, ela deve ter esse contato com o mundo lá fora e não deixar que ele se feche ali dentro e se aliene, então, do mundo concreto. E, de fato, quando ela entra, ela encontra com o fauno, vê a situação, vai com ele até a toca, vê a situação toda de Nárnia e vê a tragédia da situação, que sempre sempre é inverno e nunca é Natal, que tem a feiticeira lá que está dominando. Ela vê a coisa como ela era triste, né? Tanto que o fauno até chora. E ela entende tudo aquilo, mas tem a consciência, não, agora eu tenho que voltar. E entrega para o fauno um lencinho para ele enxugar as lágrimas. Mas quando ela volta, ela e conta a história toda, os irmãos, claro, não acreditaram que existia um mundo atrás do guarda-roupa. E Edmundo, depois, numa outra brincadeira, principalmente o Edmundo, que tirava sarro da cara dela, né? Só que numa outra brincadeira, a Lúcia entra de novo no guarda-roupa e o Edmundo vê e vai atrás. Só que aí o Lewis diz, olha, vejam só, caro leitor, esse tal desse Edmundo, ele foi muito, muito tolo em fechar a porta do guarda-roupa atrás de si. Bem, resumo da ópera, e eu não vou entrar em todas as cenas, mas principalmente nesses momentos em que o Lewis interfere, em que realmente a história da paixão de Cristo fica clara, né, eu vou pular para essa cena que é o ápice da história. Inclusive, eu estou querendo publicar um guia com perguntas, não com respostas, mas perguntas que aguçem o leitor para certos detalhes que muitas vezes passam despercebidos para aqueles desavisados, né? Tanto que há cristão que lê o livro ou vê o filme e não associa nada com Deus, com o cristianismo, e pessoas não cristãs também que não associam a nada, e pessoas não cristãs que associam e pessoas cristãs que associam. Enfim, é muito variado, parecido com as parábolas, né? Que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem não tem, infelizmente, não tem o que se fazer. Mas, então, o ápice, o auge, é quando Aslan começa a negociar as condições do resgate de Edmundo. Quando a feiticeira, eles já tinham liberto Edmundo, a feiticeira vem com o salvo-conduto, conversa com Aslan, e o Aslan então vai conversar, dizendo ao Aslan que o Edmundo era propriedade dela, porque ele cometeu traição e que estava essa lei estava escrita na pedra, na mesa de pedra, e aí ele vai conversar com a feiticeira, volta, a gente não fica sabendo sobre o teor dessa conversa, e aí foi que ele se entregou a ela e disse, tudo bem, então eu dou a minha vida em resgate, e isso também está na mesa de pedra, quer dizer, que se alguém viesse imaculado
e se oferecesse para morrer no lugar de outro alguém, então a lei se quebraria. Então, isso lembra muito também as profecias que nós temos na Bíblia, nos livros proféticos e tudo mais. Que quem já leu Mais que um Carpinteiro, que é um livro também bem interessante, vai perceber quantas são as profecias que já se realizaram e quantas estão acontecendo nesse momento na história humana. Então, há muitas profecias na história do leão. E quando ele chega naquele auge em que ele começa a andar à noite, as meninas não conseguem dormir porque elas intuem alguma coisa, percebem alguma coisa que está errada e vão atrás de Aslan. Ele permite que elas acompanhem até um certo ponto e diz, não, agora eu tenho que ir sozinho. E elas veem então como ele se entrega, eles cortam a juba, toda todos aqueles monstros mitológicos e que estavam do lado da feiticeira, seres mitológicos também do lado do Aslan, que tem a diferença de saberem falar, os do lado da feiticeira não. Então eles veem então o Aslan se entregando, deixando-se amordaçar, amarrar as patinhas, né? E patonas, quero dizer, e se deixando então deitar na mesa de pedra, e a feiticeira levanta a faca e mata o Aslan, para o desespero das meninas. E quando elas começam a chorar e todo mundo vai embora, já é de madrugada, elas choram em cima do corpo de Aslan, elas veem uns ratinhos que vão roendo as cordas de Aslan, que é o início, né, daquela profecia que se torna realidade, e elas dão as costas e de repente ouvem um estrondo, né, elas querem ver a estrela da manhã lá, ouvem o estrondo, olham para trás e veem Aslan intacto, e com a juba e tudo. E aí ele explica para elas por que ele conseguiu fazer até a morte andar para trás. Ele conseguiu superar até esse obstáculo que é o que nós todos enfrentamos e que é o que nos inspira muitas vezes a buscar o transcendente, que é a morte. Então ele diz, olha, a feiticeira ela só conhecia metade da lei. Ela conhecia a lei dos tempos, a lei dessa dimensão terrena, humana. O que ela não conhece, que é a lei, a magia, né? A magia que vai além dessa magia. Essa magia é a dos tempos, né? É a magia profunda dos tempos. E a magia que Aslan trouxe é a magia mais profunda de antes da aura dos tempos. Então, claro, a pessoa que não entende muito de teologia, de Bíblia, não vai entender muito bem essa parte. Mas tudo bem, a pessoa hoje em dia, quantas pessoas vão ao cinema, querem assistir, querem se divertir, sair, o que você achou da história? Foi ótima, né? E param por aí. Então, são poucas as pessoas hoje que vão a um cinema e percebem alguns detalhes e começam a refletir sobre esses detalhes. Então, ele conta isso para as meninas, brinca com elas ali, o lado lúdico é muito bem trabalhado e pede para elas subirem nas costas deles, voam até cair para Vel e veem lá as estátuas todas que a feiticeira transformou os seres em estátuas e libertam aqueles seres. Enfim, a história toda está crivada de paralelos, né, analogias com a história bíblica. Mas uma analogia não é uma relação um a um. Você não pode dizer que para cada personagem ali você tem uma interpretação de um personagem na Bíblia. Não. A interpretação analógica ou
as metáforas, as figuras de linguagem que o Lewis usa, elas não têm um valor em si. Você não precisa ficar com medo que o seu filho, ao ver o filme, comece a acreditar em faunos, enfim, centauros e ninfas e coisa e tal. Porque a criança, ela ouve histórias de várias histórias e, assim, pouquíssimas vão querer encontrar os personagens da história no mundo real, né? Muitas vezes a Disney, na Disneylândia, tenta simular uma realidade para esses personagens, mas a criança sabe muito bem que eles não existem na realidade. Então, um pai e uma mãe que leva crianças e adultos que não têm um problema com a imaginação, claro, existem crianças que levam tudo muito a sério e que têm algum problema para lidar com o imaginário, mas são crianças problema, aí realmente não é bom você tratar desse tipo de problema, mas tratar com esse tipo de filme. Mas a grande maioria das pessoas, elas não se confundem, porque elas sabem muito bem interpretar uma imagem. Então, as figuras que Lewis usa, e essa é uma crítica até que o Tolkien fez para ele, olha, Lewis, você está usando muitas figuras de várias culturas diferentes. Tem ali o Papai Noel, tem o fauno, tem seres humanos, animais falantes, é uma salada, né? E o Lewis aí responde, é uma salada assim e era assim que eu queria que fosse, porque eu quero que as pessoas percebam que isso é uma brincadeira, que isso é um faz de conta, que o Papai Noel não podia estar num mito grego, que um animal falante é coisa de fábula, que veio muito depois, e que o que não aparece são deuses, os deuses gregos, não aparece nenhum deus, né, nas histórias. Mas mesmo essas figuras coadjuvantes de alguns mitos, elas têm um sentido, e é o sentido que importa, não é a literalidade da história. Infelizmente, tem pessoas que hoje não conseguem passar da literalidade de um livro que leem, né? Não conseguem dar esse salto para o nível da interpretação, da hermenêutica do texto. Então, quem faz teologia aprende algumas ferramentas técnicas, exegese, essas coisas para interpretar o texto bíblico. Mas o comum das pessoas hoje cada vez menos tem essa habilidade de pegar um texto imaginativo e extrair dele as lições para o mundo real. Então, existe um psicanalista chamado Brunel Bettelheim. Ele até escreveu um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fada, em que ele, como profissional, como terapeuta, ele trabalhava com crianças com deficiência mental. E ele usava os contos de fada justamente para essa criança, subindo ao mundo imaginário, poder olhar o problema dela de fora, como se fosse se afastar desse problema. Porque enquanto ela está dentro do problema dela, do mundo imaginário dela só, fechada ali dentro do mundinho dela, ela não consegue lidar com o problema. Ela tem que sair daquele mundo para olhar a realidade dela a partir de fora e depois voltar. Essa volta é extremamente importante, com alguma solução para o problema dela. Então, os contos de fada, histórias imaginativas, elas têm um poder terapêutico, elas têm um poder pedagógico, elas têm um poder ético, moral. Por que a gente sempre fala qual é a moral da história? Porque toda história tem moral, né? E é pela ética, pela moral também que a gente vai ter que interpretar essas histórias. O mesmo vale para o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis eu trabalhei num livrinho chamado O Senhor dos Anéis da Fantasia à Ética, e foi publicado pela editora lá de Viçosa, Ultimato. Pela Ultimato também, e aí eu trabalho a ética do Senhor dos Anéis.
pela Ultimato também saiu uma tradução minha do Nicola Armand Nicoli, que é chamado A Questão, Deus em Questão. Deus em Questão, em que um psicanalista também americano de Harvard faz uma comparação entre a história de vida do Lewis e a história de vida do Freud. Porque realmente o conteúdo, a riqueza das fantasias do Lewis, seja ela a trilogia, seja ela as Crônicas de Nárnia, seja Teu Faces ou o Regresso do Peregrino, todos eles têm uma moral, né? E têm uma riqueza psicológica muito grande também. Então, há muitos elementos ali que são terapêuticos, né? Quem trabalha muito a questão da imaginação como terapia é o próprio Tolkien, quando ele escreve ali sobre os contos de fada. Ele diz que a história imaginativa tem pelo menos 3 funções. Uma é sair da mediocridade, sair do mundinho, né? Seja ele o mundinho de uma criança com deficiência mental, seja o mundinho de um materialista que só vive naquela coisa do dia a dia, do banco, da correria, do trabalho, do trânsito, enfim. Então, a fantasia levanta a pessoa, liberta a pessoa das amarras do dia a dia, do aqui e agora, né? E segundo, ela consola. Esse tipo de literatura traz um alívio para a pessoa, traz uma esperança, né? Uma visão de reino, de que para além desse dia a dia, desse mundo, existe um outro mundo, né? E também traz uma função de você curar as feridas, tá? Principalmente emocionais, mas também teológicas, por que não? Porque são livros que não se comparam com os desenhos animados de hoje, que tem o maniqueísmo. Você vê lá é um exemplo meio antigo, mas eu gosto de usar porque eu tenho uma imagem que mostra o He-Man junto com o esqueleto levantando a espada, assim. E eles fisicamente são iguais, só que um tem um uniforme de esqueleto e o outro tem um uniforme de He-Man, e que o He-Man, ele diz que tem a força, só isso, né? Então isso se chama maniqueísmo, onde o bem e o mal lutam com iguais forças, e que você ser bonzinho já é uma forma, bonzinhos, já é uma forma de você ser vitorioso e etc. Então, pense bem, se você tem filhos, para você mesmo, em examinar com mais atenção, peça ajuda a Deus, ao Espírito também, que ele te ilumine na hora de ler esses livros e que faça você perceber esses paralelos sem cometer maniqueísmo e simplicismo, não reduzir a história a só os elementos literais dela. Muito obrigada.